na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? De antemão, quero parabenizar todas as mães, né? Por esse dia abençoado que o Senhor deu a vocês. Não só hoje, mas todos os dias do ano, né? Porque mãe é sempre. A Bíblia classifica nosso Deus a vocês como semelhante ao nosso Deus, né? Porque o amor de Deus é semelhante, aliás, o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus, né? Então nós podemos ver a honra que Deus dá a cada uma de vocês mulheres, né? De poder dar, né, ao mundo, né, a criação, o crescimento, as nações. Quando as nações vieram através de uma única mulher, e hoje nós vemos um povo, né, muito volumoso, pessoas que já morreram, pessoas que ainda vão nascer, mas tudo através da beneficência de Deus, através de cada uma de vocês, mulheres. Parabéns a todas vocês nesse grande dia. Vamos ler em Ezequiel, no capítulo 37. Desde já quero agradecer também essa rica oportunidade, né? Nosso pastor Luiz nos concede mais uma vez aqui, né? No Ministério Assembleia de Deus de Boiúna. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por isso. Ezequiel capítulo 37, todos já acharam? Acredito que todos são bons de Bíblia aqui, né, igreja? Glórias a Deus. Podemos ler? Sim? Vamos ler. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Podemos sentar, igreja. Glória a Deus. A Bíblia vem falar sobre profetizar. A Bíblia vem falar sobre falar, pronunciar algo para que isso venha se concretizar. A palavra de Deus lá em Gênesis no capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês observem que a todo instante a palavra de Deus ela nos deixa bem nítido o que é fazer a vontade de Deus, o que é agradar a Deus. A Bíblia ela nos fala que tudo que nós falarmos, se nós falarmos com fé, se nós falarmos com certeza, se nós falarmos com convicção, vai acontecer. A Bíblia chega a dizer ali no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 16, que Eliseu ele estava diante de uma mulher estéril, diante de uma mulher que não podia ter filhos,
diante de uma mulher que já se encontrava com uma idade muito avançada, o seu esposo também já estava com a idade muito avançada, mas a Bíblia ela vai nos relatar que Eliseu tão somente nem perguntou a Deus. Ele tão somente queria agradar aquela mulher, porque ela tinha agradado a ele, dando a ele um lugar para descanso. E a Bíblia diz que ali Eliseu profetizou sobre a vida daquela mulher, para que ela viesse ter a sua madre aberta. Vocês observam o poder da palavra. Ela tem um poder muito grande quando nós proferimos ela com fé. Então, Deus nos deixa bem claro que há necessidade de nós não murmurarmos, há necessidade de nós não reclamarmos, porque no momento que nós fazemos isso, também isso acontecerá. Por isso que não é bom você ficar lamentando o acontecido, lamentando a perda, lamentando o acaso, lamentando os momentos da sua vida que pode ser às vezes ruins. Você tem que erguer a sua cabeça e falar: verdadeiramente hoje ainda não está legal, mas eu sei que o final do dia será bom para mim. A Bíblia fala que essa mulher, quando ela recebeu a graça de Deus de ser mãe, não passou muitos anos e ela veio perder esse mesmo filho que a sua madre não podia ter. Que a sua madre estava fechada para ter um filho. E a palavra de Deus diz que essa mulher, quando ela teve essa perda dessa criança, desse jovem já, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não blasfemou, ela tão somente acreditou que alguma coisa de bom ainda ia acontecer. Imagine você, não imagine você, imagine uma pessoa que acabou de perder o seu filho, que não poderia ter, que se esforçou para engravidar. Quantos fazem tratamento para engravidar? Não é verdade? Quantas pessoas ainda não conseguem, né? São casadas, mas passam anos e anos lutando para ter um filho, faz tratamento daqui, faz tratamento dali, e quando consegue, muitas das vezes, hoje, na semana mesmo, eu conversei com a menina na van, que eu trabalho com van, vocês sabem, e ela disse que, eu comentando ela a vida de Jó, eu falei: você sabe o que é a dor de perder 10 filhos? Ela falou: pastor, eu perdi 3 filhos. Eu lutava para ser mãe, consegui engravidar do primeiro, nasceu e morreu. Engravidei do segundo, nasceu e morreu. O terceiro ainda durou 2 meses, eu falei: agora vai vingar, Deus vai me abençoar, mas também morreu. Aí eu digo para vocês, qual seria a dor da sunamita naquela época? A mesma? Com certeza. Mas ela murmurou? Não. Porque a palavra diz: profetiza coisas boas. Se você quer ter uma vida próspera, você tem que profetizar prosperidade na tua vida. Mas pastor, eu não tenho nem escolaridade. Pastor, eu não tive a oportunidade de estudar. Eu muito mal sei escrever meu nome. Quem conhece o deputado Tiririca? Quem conhece? Ele botou a digital lá para ser deputado federal. A possibilidade de crescimento financeiro não é problema para quem crê, para quem busca, para quem luta, para quem persevera. Você tem que profetizar coisas boas na tua vida, por mais que esteja ruim, por mais que esteja dificultoso, você tem que profetizar coisas boas na tua vida. Aquela mulher deixou o seu filho no quarto, em cima da cama, saiu ao encontro do profeta. E a palavra de Deus diz que ela foi pelo caminho por onde ela passava. As pessoas perguntavam para ela: como você está? Ela: tudo vai bem.
A primeira coisa que a pessoa, quando perde o emprego, ela lamentar que perdeu o emprego e começa a chorar as línguas. A primeira coisa que acontece com qualquer pessoa que perde algo é reclamar porque perdeu. Mas aquela mulher, tão somente, ela disse: tudo vai bem. Deus não quer derrotados. Deus quer que você seja vencedor sempre, até nas dificuldades. A Bíblia vai dizer que Pedro estava vindo da pescaria, um homem que conhecia o mar, um homem que sabia onde pescar, ele tinha barcos, ele tinha homens trabalhando com ele, ele saía para pescar, ele pescava sempre, ele vendia os peixes, né? Trabalhava com aquilo, e diz a palavra de Deus, lá em Lucas 5, da pesca maravilhosa, que ele chegando em terra, depois de passar a noite toda pelejando para conseguir um peixe, ele viu a Jesus. E olhando ele para Jesus, Jesus olhando para ele, ele contou aquele acontecimento. E Jesus falou: Pedro, volta. Acabaram de cantar aqui em cima. Volta. Lança a tua rede sobre o mar. Nós não podemos desistir, por mais difícil que seja a nossa vida. Nós não podemos desistir, por mais difícil que seja a circunstância. Nós temos que sempre erguer a cabeça e dizer: hoje ainda não foi legal, mas amanhã vai ser melhor. Hoje não deu certo, mas amanhã vai com certeza dar certo. Não podemos nunca desistir de conquistar os nossos objetivos. Não podemos desistir de conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas, pastor, eu não sei o que Deus preparou para mim. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele. Ele vai te mostrar. José teve um sonho. Ele sonhava que 12 feixes de trigo se dobravam de joelhos a ele, que o sol e a lua se dobravam de joelhos a ele. Ele nem sabia que ia ser governador do Egito, mas ele acreditou no sonho. Se você está hoje na casa do Pai, se o Pai te deu a oportunidade de conhecer Ele, então você tem que meditar na palavra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Quais são essas demais coisas? Prosperidade, paz, alegria. Ah, mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas só isso? Quer dizer que no meio da aflição, das lutas, você não pode ter paz e alegria? Você não pode ter prosperidade? Quem falou isso? Onde está escrito isso? Mas tem que ser com o teu suor. Tem que ser com o seu suor. Porque Jesus condena e condenou aqui na palavra os sacerdotes da época que vivia do suor dos órfãos e das viúvas. Se você buscar com o teu suor, você é digno. Você é digno de ter um carro bom. Você é digno de ter uma casa boa. Você é digno de ter uma família grande. Você é digno de ter um bom emprego. A Bíblia não condena isso, não. A Bíblia só condena se você tiver de uma maneira imprópria, de uma maneira que não seja honesta. Mas a Bíblia não condena você de ter as coisas boas deste mundo, licitamente. E a Bíblia fala que Ezequiel ele profetizou sobre aquele vale. Mas o que me chama a atenção é porque Deus não mandou
mandou que os ossos se juntassem? Por que Deus não mandou que os ossos se tornassem, juntassem os nervos, a carne, a pele? Porque Ele quer que você tenha atitude. Ele quer que você se coloque de pé. Ele falou para Josué: Josué, esforça-te e tente bom ânimo. Esforça-te e tente bom ânimo. A Bíblia fala que Josué, no capítulo 10, no versículo 12, ele lá na guerra com os amorreus, porque Deus falou: vou entregar os amorreus em tuas mãos, Josué. A Bíblia fala que Josué disse para a lua e o sol parar. No capítulo 17 de 1 Reis, a Bíblia fala que Elias falou ao rei Acabe: durante 3 anos e 6 meses não vai chover. Você está entendendo o poder que Deus nos dá para ser um vencedor? Deu para você imaginar que você nunca, se der a palavra, você vai ser um derrotado? Quantas pessoas já entraram nesta igreja? Quantos já entraram aqui neste lugar? Graças a Deus, alguns já têm partido para o Senhor na glória, né? Mas enquanto saíram daqui e nem com Deus estão mais, porque deixaram de andar com Deus, deixaram de acreditar no poder da profecia, no poder da palavra. Você tem poder. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele selecionou 12 apóstolos, 70 discípulos, e disse a eles: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Como? Palavra. Em nome de Jesus, pastor Luiz está abençoado. Em nome de Jesus, presbítero Sebastião está abençoado. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor está abençoada. Você tem que profetizar, irmãos. Você não é derrotado, você não é derrotada. Você é ungido do Senhor, ungida do Senhor. Você tem autoridade e poder para vencer qualquer peleja, qualquer batalha. Pastor Luiz me conhece de anos. E ele sabe qual foi o dia que eu falei para ele uma derrota. Qual foi o dia, pastor Luiz? Jamais. Mas já passei por muitas outras. Mas profetizava a vitória sempre. Sempre acreditei no poder de Deus na minha vida. Teve a pandemia, não fiquei desempregado. Quantos ficaram desempregados na pandemia? Mas Deus me guardou, porque, irmão, nós temos que profetizar. Profetizar. Falar. Vai ser, vai acontecer. Deus é, Deus faz e Deus é comigo. E quando você não acreditar, irmãos, que Deus pode na tua vida, você vai sempre ser derrotado. Você tem que despertar, irmãos. Você tem que ter a qualidade de Eliseu, que profetizava sem Deus falar. Muitas vezes assim diz o Senhor, não é verdade? Mas ele falou para aquela sunamita: vai ter um filho. Ele perguntou para Deus: está escrito ali? Quando Elias profetizou que ia ficar 3 anos, 6 meses sem chover, foi Deus que falou isso? Não, a intimidade que Elias tinha com Deus que fez com que não chovesse durante 3 anos, 6 meses. Não adianta estar na igreja se você não tem intimidade com Deus. Não adianta estar na igreja se você não acredita que Deus é contigo. Nós temos que ter essa convicção, irmão. Você é um escolhido. Querendo você ou não, você é.
Só que Satanás quer te enganar. Ele quer dizer que você não é. Ele quer dizer que você não vai conquistar. Só porque você perdeu o emprego, você vai falar: eu perdi o emprego, Deus não é comigo. Deus é. O ímpio perde emprego. O ímpio não fica desempregado? Sim ou não? A diferença é que você confia no Senhor. A diferença é que você sabe que a providência de Deus vai chegar na tua vida. Por mais que a porta não se abra, mas vai chegar um irmão, vai falar assim: ô presidente, acho que ele, Luiz, eu senti que Deus te dá uma bênção. Ele nem sabe que o pastor Luiz estava desempregado, mas Deus enviou ele ali. Por menos que você imagine, Deus chega com a providência para você. Mas você tem que acreditar que Ele é Deus na tua vida, que Ele pode na sua vida. Ele podia falar para Ezequiel: Ezequiel, veja o meu poder. Contemple, Ezequiel, seco. Eu vou fazer agora esses ossos se levantar um por um, encaixar um por um nos seus lugares e se tornar um corpo vivente. Mas ele não. Ele falou: filho do homem, profetiza. Filho do homem, tenha fé. Filho do homem, seja crente. Filho do homem, tenha certeza da sua salvação. Filho do homem, tenha certeza que eu que te chamei, que eu que te escolhi. Aleluia! Enquanto vocês não tiverem essa convicção, Deus não vai agir na sua vida, irmãos. Vocês têm que abrir seu coração e deixar Deus trabalhar. Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Eu não entendi o mistério de Deus, eu sempre corri dos mistérios de Deus, porque eu sou meio tipo Jonas. Porque eu sei que estar aqui não é a mesma coisa que estar aí. Quanto mais você sobe um degrau, mais é cobrado. A Bíblia diz isso. Quanto mais é dado, mais é. Então a gente sabe disso. Mas a gente escolhe isso? Não. Ezequiel escolheu isso? Não. Elias escolheu isso? Não. Ele desejou até a morte, Elias. Depois de ali clamar fogo do céu, queimar o holocausto, matar 850 profetas falsos. Elias fugiu de Jezabel com medo de uma única mulher, um homem que tinha autoridade de Deus para clamar fogo do céu. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas de maneira nenhuma somos derrotados. Não, nós não somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores, porque é Deus que nos chamou, é Deus que nos capacita e é Deus que faz a obra dele em nossa vida. Eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.